Fala pessoal, Marlon Alcântara em mais esse vídeo aqui, né? Com o tema de hoje, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que você vai direto para o inferno? Roda a vinheta. É isso aí pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal Marlon Alcântara, né? Desde já peço que você se inscreva no meu canal, compartilhe, curte, escreve nos comentários aí, certo? Para fortalecer o trabalho, para que a boa teologia chegue a todas as pessoas do mundo. Pessoal, antes de mais nada, também queria agradecer a Dijas Grife, né? Dijas Grife, Marlon Alcântara veste Dijas Grife. É isso aí pessoal, olha, veja só. Hoje esse assunto é bastante interessante, viu? Na minha caminhada cristã, eu já me perguntei várias vezes, porque os pastores, alguns, né, não todos, nunca generalizo, né, eles dão uma pincelada, né, e dizem, cuidado com o pecado do Espírito Santo, se você pecar contra o Espírito Santo, você vai para o inferno, cuidado, porque é um pecado que não tem perdão, cuidado, e eles só ficam no cuidado, 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 e não explica realmente o que é isso, né? Às vezes eu já parei para raciocinar, meu Deus, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Será que eu vou para o inferno? Meu Deus, veio um pensamento maldoso contra Deus, um pensamento, sei lá, de xingamento a Deus de repente no cérebro, e você fica paranoico, você fica maluco. E aí eu disse, não, eu acho que é um bom tema para um vídeo sobre isso, né? Sobre diversos percalços, né, que eu passei sobre minha vida cristã, né, que me levaram a uma tristeza enorme, que me levaram a uma angústia, certo? Que ninguém me explicava. Ninguém parava para me explicar o que era pecado contra o Espírito Santo. E esse vídeo você vai aprender hoje o que significa pecar sobre e contra, e se é possível, o Espírito Santo, certo? Antes de mais nada, a gente vai sempre se basear aqui nesse canal, não pelo meu achismo, mas pelo que a Bíblia diz, certo? Então, essas passagens, ela está escrita no livro de Marcos, no livro de Mateus, certo? E nós vamos abrir, certo? Para ler juntos. Nós temos aqui, ó, a gente abre aqui no meu canal, no meu vídeo na hora, viu? Eu poderia dizer, editor, corte aí e já bota quando eu abrir a passagem aqui. Não, mas a gente abre na hora, viu? É marca registrada minha. Então, ó, vamos lá. Primeiro de tudo, são duas passagens extensas, certo? Né, que no contexto, né, Jesus está lá falando, né, para os escribas e, né, ele faz, vou dar um resumão, ele faz a cura de realiza a cura de um endemoniado. E os escribas lá olham e dizem assim, no nordestino, vou falar aqui, né, na fala nordestina, ei rapaz, esse cabra aí está expulsando os demônios porque ele é o rei dos demônios, ele é o Beelzebu. Agora pessoal, veja o tamanho da blasfêmia, né? O tamanho da blasfêmia. Nós temos o livro de Marcos, capítulo 3, eu vou colocar aqui na legenda aqui embaixo, Marcos capítulo 3, certo? Versículo do 20 ao 30, tá? Do 20 ao 30, separe aí, é Marcos capítulo 3, editor, por favor, coloque. Marcos capítulo 3, versículo do 20 ao 30, certo? E temos também Mateus, eu acho Mateus a leitura mais simplista, fica mais fácil de vocês entenderem, né? Apesar que é o mesmo contexto, né? Até porque os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? São sempre a mesma história por visões diferentes de pessoas diferentes, né? Que é contando a história de Cristo aqui na Terra, quando ele passou aqui na Terra. Então vamos para Mateus. Veja pessoal que aqui a gente faz tudo ao vivo, né? Então olha, vamos lá. Mateus capítulo 12, certo? Versículo... Não vou ler todos, senão vai ficar um vídeo muito extenso. Mas vamos para o objetivo desse vídeo. Mateus capítulo 12, versículo 31. Jesus falando, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem falou isso? Jesus Cristo, né? Versículo 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Através desse versículo, dessa passagem, muitos cristãos, sinceros cristãos, que realmente são tementes a Deus, pensam que hoje em dia existiria ainda uma possibilidade de se pecar contra o Espírito Santo.
essa possibilidade não existe. Eu fiz algumas anotações aqui na minha lousa mágica, como eu sempre falo aqui, eu marquei tudo certinho para que possa vocês assistirem esse vídeo, para que vocês possam assistir esse vídeo e dispensar tudo isso. E a partir de hoje, se desvencilhar, né, desse peso na sua consciência que muitos pastores colocam nos ombros de vocês, certo? Anotei aqui algumas reverências. Veja só, primeira, blasfêmia igual a irreverência ao Espírito Santo. É uma irreverência constante contra o Espírito Santo, certo? Em Marcos 3,30, anotei até aqui no lado da minha lousa mágica, Jesus é muito específico sobre o que eles fizeram para cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Em Marcos 3,30, vamos abrir, certo? Vamos voltar lá para o livro de Marcos. Marcos, capítulo 3, aqui a gente abre na obra, sabe que é assim, versículo 30. Ó, Marcos 3,30 está escrito: isto porque diziam, este possesso está possesso de um espírito imundo. Repito, vamos voltar um pouquinho. Marcos capítulo 3, versículo 29 e 30. Jesus falando: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam. Quem diziam? Quem diziam? A gente volta aqui, os escribas. Quem dizia? Os escribas. Os escribas diziam para Jesus: está possesso de um espírito imundo. Agora veja, o tamanho da barbárie, o tamanho da blasfêmia, o tamanho, né, da falta de respeito, né, e de solenidade com Jesus Cristo. Veja só, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, eles sabiam que Jesus representava Deus, eles sabiam que Jesus era o que o profeta Isaías tinha profetizado, né, muito tempo lá atrás, né, mas por orgulho, soberba, ganância, né, por se acharem herdeiros de Moisés, né, eles se engrandeciam e diziam: não, ele não é o Filho de Deus. Mesmo sabendo, pessoal, veja, o fato é, abre parênteses, é que eles sabiam e insistiam no erro em dizer que Jesus não era Filho de Deus. Então é uma incorrência, certo? É uma afirmação, certo? Totalmente incoerente, porque eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas insistentemente gostavam de atrapalhar, tentar atrapalhar, que ninguém atrapalhou, o processo, né, de Jesus aqui na Terra, né, de se oferecer para nos dar uma chance de salvação. Outro ponto que eu também anotei aqui para você, querido amigo que está assistindo esse vídeo agora, que fica se condenando aí na mente, dizendo: meu Deus, eu pequei com o Espírito Santo, o que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer? Caramba! Tem um relato de pessoas próximas a mim, amigos, né, que passaram semanas, meses, né, até anos, né, com pensamentos automáticos repetitivos, né, que aí é uma outra esfera que eu também vou entrar em outro vídeo sobre esse tema, né, de pensamentos o tempo todo, pensamentos automáticos, como se xingando Jesus, né, meu Deus, aí ficava, um pensamento automático vinha na mente e automaticamente ela xingava Jesus, mesmo sendo cristã, né, só que isso vai ser tema para outro vídeo. Mas veja, tudo isso, a maior prova viva que você não pecou contra o Espírito Santo é que você está se sentindo mal, por isso está acontecendo com você. Então, relaxa o seu coração, relaxa o seu coração. Anotei aqui também, para me lembrar, a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode acontecer hoje. Você sabia disso? Que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode acontecer hoje? Por quê? Jesus não está mais sobre a terra, mas assentado ao lado direito de Deus. Você sabia disso? Que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode acontecer hoje? Só poderia existir em apenas um contexto: quando Jesus estava aqui na terra, quando Jesus estava vivo. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é a resistência, tem um termozinho que eu gosto muito de usar, é a resistência, é a repulsa, isso. É a repulsa do verdadeiro Evangelho de Cristo. É a repulsa, é você dizer que, quando Jesus estava aqui, que o que Jesus fazia não era pelo poder dele, não era pelo poder do Filho de Deus, e sim pelo poder de Beelzebul. Então é a repulsa constante, incisiva do poder, né, da existência do poder de Deus, curando a pessoa, salvando a pessoa, e você dizendo: não, ele não é o Espírito de Deus ali é o Espírito do Anticristo, ali é o Espírito de Beelzebul. Isso que é pecar contra o Espírito Santo. Tem um ponto também aqui que eu anotei que há um detalhe: hoje em dia, sim, existe um pecado que vai te destruir, né, que é o pecado imperdoável, anotei aqui, que é o famoso estado de incredulidade. Aí sim, esse estado vai te levar para o inferno, né? O que alguns teólogos falam bastante hoje em dia, que esse estado é como se fosse o pecado contra o Espírito Santo do dia de hoje. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas
o pecado de incredulidade. O que seria isso? Você não acreditar de forma nenhuma que existe Deus, que Jesus é o Filho de Deus, e não acreditar em nada da obra da salvação do divino, certo? Detalhe, para perder a salvação só se não crermos. Outro ponto que eu gostaria de falar bastante aqui, e aqui eu agora abro um parênteses, para um pouquinho para falar com vocês sobre isso. Salvação, pessoal, não se perde. Ou se tem ou não tem. Ou você é salvo ou você não é salvo. João 3,16, eu não preciso nem abrir a Bíblia aqui, está aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vamos analisar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, crê em quem? Em Cristo Jesus, não perca a salvação, mas tenha a vida eterna. Então, pessoal, o que, é que essa passagem está querendo dizer? Está aqui embaixo, o editor já colocou. O que essa passagem quer dizer? Que a salvação vem para aqueles que creem. Creem em quem? Em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque Jesus é a ponte para Deus. Mais uma vez vou ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem crê em Cristo está salvo. Quem não crê em Cristo está condenado. Aí vem aqueles velhos viés que todo mundo fala, Marlon, mas aquele irmão foi na igreja, levantou a mão, disse que aceitou a Jesus Cristo, foi lá na frente, os pastores oraram, e só vive uma vida errada, uma vida que não é correta com Deus, tal. Então, e ele disse que crê. Pô, falar todo mundo fala. Tem muita gente aí na internet, nas redes sociais, que banca de rico e não é. E aí? Fala que é rico e não é, ostenta e não é. Entendeu? Então não é o que a boca fala. Não é isso. A própria palavra de Deus fala que conhecereis as árvores pelos frutos. Tantas pessoas que eu conheço que reconheceram Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, que creram no Evangelho e nunca precisaram levantar a mão e ir na frente na igreja. E aí, o que você me explica disso? Então, reconhecereis as árvores pelos frutos. Então, a salvação não se perde. Esse vai ser tema de um outro vídeo que eu vou falar sobre os 5 pontos do calvinismo, de John Calvino. Você sabe quem foi João Calvino? Você sabe os 5 pontos do calvinismo? Você sabe o que é o Synod de Dort? Pessoal, esses são temas, eu tenho vários temas, vários vídeos para soltar ainda para vocês toda quarta-feira aqui no meu canal. Resumindo, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a repulsa, a afirmação constante na época de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava aqui na terra, dizendo que Jesus não era o Filho de Deus, né, dizendo que o que ele fazia naquela época era obra do Beelzebul, do demônio, e que ele era o rei dos demônios, por isso que ele conseguia expulsar demônios e curar. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo ponto, é para o dia de hoje em dia consegue se blasfemar contra o Espírito Santo? De forma alguma, porque Jesus não está mais aqui, Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Existe alguma forma, terceiro, existe alguma forma parecida de resistência ou blasfêmia contra o Espírito Santo? Sim, parecida, mas não é, que é a forma da incredulidade, é a rejeição constante do Evangelho. Então a pessoa rejeita, você fala do amor de Deus para as pessoas, você fala, a pessoa não quero saber, não quero saber, chega até o dia da sua morte negando o Evangelho. Infelizmente, não teve salvação essa pessoa. Quarto, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação vem por crer. Crê em quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui do meu canal Marlon Alcântara, né? Teologia Reformada. Aqui a gente não é o meu achismo, é o que a Bíblia fala, tá? Peço a vocês que entre no meu Instagram, né, Marlon Alcântara, _Lobo Cinzento, chega lá, né, me segue lá no meu Instagram, postagens praticamente diárias, de passagens bíblicas, né, da verdade do Evangelho, e do meu dia a dia, do meu corre-corre, né, na minha vida secular. É isso aí, pessoal, Deus abençoe vocês, estou indo aqui, vocês ficam daí, valeu, obrigado, fui.